Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom. Não é não. Ponto final. Quem estava sendo julgado por crime de estupro era André Camargo Aranha, mas parece que no tribunal quem estava sendo julgada era Mariana Ferrer, por ser uma moça que gostava de fazer biquinhos numa foto porque gostava de ser sensual. Eu não entendi bem isso. Não era para o André ser julgado? Mas por que a Mariana que foi julgada? O advogado de defesa do André disse que ele trabalhou dentro dos limites da lei, mas eu tenho certeza que ele não trabalhou nos limites da ética. E vai um convite da Clarissa Oliveira aí para você que está ouvindo o Multidom. Olá pessoal, meu nome é Clarissa, sou da Frente Feminista Marielle Vive e nós estamos organizando no domingo próximo agora, no dia 8, um ato público na Praça Comendador Miller em justiça a Mariana Ferrer. Para quem não acompanhou o caso, a Mariane sofreu um estupro no final do ano de 2018 e aí essa semana teve uma audiência para julgar o caso e aí ela foi exposta novamente, foi ridicularizada, foi abusada pelo advogado do estuprador, pelo promotor do caso e nem mesmo o juiz interferiu nessa exposição que ela sofreu. E para além disso, o estuprador não foi condenado, usando-se o discurso de que ele não teve a intenção de estuprá-la porque ele não tinha como saber se ela tinha como consentir o caso ou não. Então, nesse domingo, às 2 da tarde, a gente vai estar lá na Praça Comendador Miller para fazer um ato público para mostrar, a nossa indignação com todo esse caso. É um ato que já ganhou uma proporção nacional, a gente vai ter várias cidades do país tendo atos entre sábado e domingo, que está sendo divulgado nas redes sociais. E aí aqui na região a gente também vai ter um ato na cidade de Nova Odessa, às 11 horas da manhã, na Praça dos Três Poderes. Então tem um ato em Americana, um ato em Nova Odessa, um de manhã e o outro à tarde, para as pessoas que quiserem somar com a gente, fica aberto aí. Lembrando sempre de utilizar máscara e proteções individuais devido à pandemia. Fica aí o convite da Clarice Oliveira para domingo, dia 8, em Nova Odessa, às 11 horas e em Americana, às 14 horas. Hoje nós estamos com a Malu Meirelles. A Malu Meirelles é atriz e é diretora de teatro também. Ela está fazendo artes visuais e ela já dirigiu várias peças. E ano passado ela estreou no Via Crucis aqui em Santa Bárbara. Então em 2019 ela foi Satanás Caifás. Olá Malu, tudo bem? Bom dia, gente. E aí Malu? Você enveredou pelos caminhos do teatro. Um dia você bateu a cabeça e falou, não, agora eu vou ser atriz, agora eu vou ser diretora. Como é que foi essa escolha em partir para essa arte, o teatro? Eu faço teatro desde que eu me entendo por gente. Comecei no teatro a realmente fazer teatro, eu tinha 5, 6 anos de idade. Quando eu era criança, eu fui diagnosticada com câncer no joelho. Então eu não podia mais andar, eu não podia... É criança, né? Eu não podia brincar, não podia literalmente fazer nada. Ficava sentada o tempo todo. E um amigo da minha avó, ele faleceu ano passado, o Dorival Chiqueto. Ele virou pra mim e falou, não é só porque você tá sentada e não pode brincar
que você não pode se divertir. E aí ele me apresentou o teatro. Ele mostrou pra mim que tinha a possibilidade de brincar de faz de conta sem sair de uma cadeira. Ele era professor de teatro, e aí aos 6 anos, se não me engano, eu fiz a minha primeira apresentação de teatro, a Linda Rosa Juvenil. Eu era a Rosa que contava, uma das rosas do jardim que contava a história, justamente porque eu não podia sair do lugar, não podia ficar de pé, não podia me mexer. Então eu era a Rosa que ficava no meio da cena e contava a história, e a cena acontecia atrás de mim. Então eu era a narradora da história. E aí, desse momento pra frente, eu não parei mais, sempre com o Dori, fazendo as coisas. E aí eu comecei no teatro, aquela coisa de criança que tá brincando de faz de conta. E aí dessa vieram várias, assim, de simplesmente ficar sentada no lugar e fazer, e falar, e interpretar, e criar personagens que literalmente não se mexiam, porque eu não podia mesmo ficar me mexendo, ficar andando, porque se eu forçasse, eu sentia muita dor, muita dor. Teve uma época, inclusive, que eu cheguei a ficar na cadeira de roda, porque não conseguia, que era muito, o câncer, ela estava num estágio muito alarmante. Então foi daí que começou a minha história no teatro, e a partir desse momento eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, eu quero brincar de teatro, eu quero fazer teatro. E aí eu entrei nas oficinas mesmo como criança, assim, fazer figuração, mesmo que não seja um papel mesmo, só pra estar ali, pra continuar aquele negócio. Então foi assim que eu comecei, e aí eu comecei a desenvolvi pra área da técnica, desenvolvi para a área de direção também. Então, desde os 5, 6 aninhos, eu tô nessa correria nossa do teatro. Bacana, Malu, uma história muito legal essa, superação. Eu não sabia dessa sua história e agora fiquei impressionada, porque eu vi o seu trabalho recentemente, já fiquei impressionada. Agora, vendo você contar a história, você é uma pessoa bem dinâmica mesmo. Malu, aí você decidiu então ficar no teatro, você cresceu com o teatro, praticamente o teatro terminou de educar você, de fazer sua formação. Então você ama o teatro. O teatro, Marta, é que não seja ou em cima de um palco atuando, ou por trás de um palco em alguma técnica, ou na própria direção, que seja, eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje eu faço artes visuais porque eu gosto de arte. Eu era aquela criança que se você desse um pincel ou a possibilidade dela pintar com os dedos, eu me sujava inteira e me tacava na cartolina. Eu fazia isso, eu gosto de arte, eu gosto de tinta, eu gosto de me sujar para fazer. Então eu faço artes visuais porque é uma outra área que eu gosto bastante. Mas o teatro é a grande paixão da minha vida. Eu estudo bastante dentro da área de teatro e dentro da minha área das artes visuais, que não deixa de ser artes cênicas, porque a gente vê, é uma arte que a gente vê. O teatro é o que eu sou. Eu sou formada de teatro. Como você disse, eu fui educada pelo teatro. A minha formação estudantil foi focada ao teatro, aos trabalhos voltados ao teatro. Então, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E é aquela coisa, né? Cada um tem um propósito, acredito, né? Que cada um tenha uma coisinha que vale a pena continuar. Que você olha e fala, por isso vale a pena continuar. O teatro é o meu por isso. Pelo teatro vale a pena continuar, mesmo sendo muito difícil. Você considera teatro difícil por qual motivo? Por conta de onde a gente vive, por conta do país que a gente vive, as circunstâncias artísticas que a gente tem hoje em meio ao trabalho, é muito difícil. Recentemente foi aprovada a Lei Aldir Blanc, né? E a gente foi atacado, todos os profissionais que se inscreveram na Aldir Blanc, tudo, sendo atacados. Tiveram alguns sites de notícia recentemente que apontaram que alguns artistas que se inscreveram na Aldir Blanc não iam realizar os trabalhos, eram trabalhos, entre aspas, falsos, que só estavam se inscrevendo para ganhar dinheiro. E é uma galera que a gente sabe que tá na luta faz tempo, sabe? Que tá batendo cabeça faz tempo. Então isso acaba tornando um trabalho que já é difícil, por conta mesmo da circunstância política, mais difícil ainda. Porque a gente tenta, quando consegue, vem alguém e fala que é tudo mentira, que a gente não presta, dá um desânimo. Por esse motivinho só que eu acho que é difícil fazer arte dentro do Brasil. Pouca gente valoriza. E os que valorizam são dados como vagabundo, lixo,
Já ouvi diversa gente falando que quem gosta de arte é gente desocupada, que não tem problema de verdade. Mal eles sabem, né, o trabalho que a gente tem dentro da arte. As pessoas talvez não entendam que a arte é importante para a nossa formação. A arte é importante para fazer a gente pensar e melhorar o nosso interior. Ela não nos dá de comer a arte. Quando eu estou vendo um quadro, eu estou assistindo um teatro, um cinema, qualquer arte, eu não vou comer aquilo. Não vai me sustentar fisicamente, mas ela me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Então a arte, sim, ela é importante para a nossa formação também. E as pessoas às vezes não entendem isso, que o artista, ele nos faz pensar. Ele é aquela pessoa que vai, às vezes, dar aquele clique na sua vida para que você melhore e pense até de uma maneira muito diferente da que você está acostumado. Mas você persiste em ser atriz, você persiste tanto que você agora também é uma diretora de teatro. Essa transição de artista para diretora, ela foi uma coisa espontânea ou você realmente pensou, não, eu agora já aprendi tudo que eu tinha que aprender como atriz e agora eu quero partir para a direção, ou é tudo misturado? É tudo misturado. Quando eu fazia teatro, tinha 13, 14 anos, por aí mais ou menos. O meu grupo de teatro, né, era o Tantarte. Infelizmente, a gente encerrou as atividades por conta do falecimento do Dori. A gente, assim, criava o texto junto. Sentava todo mundo numa mesa e falou, ó, nosso espetáculo, nossa peça vai falar sobre o quê? Vai falar sobre esse assunto aqui. Então, a partir desse ponto, a gente desenvolvia o texto, todo mundo junto. Eu, por conta de, dentro do meio, ter mais experiência do que algumas pessoas, eu acabava dando junto com o Dorival, porque o Dori era o nosso diretor, o nosso dramaturgo, tudo mais, nosso professor. Acabava dando alguns apontamentos de filamento mesmo. Você podia ter uma reação, você podia estar em algum lugar, fazer isso e isso. E se tivesse um foco naquela pessoa ali no fundo. Então, eu comecei a desenvolver a direção por ser chata, por querer colocar detalhezinhos e... mas e se a gente fizesse desse jeito? Então, eu comecei assim. Acabou desenvolvendo e fui pra frente nesse ponto. Eu tenho opiniões bem fortes a respeito de direção. Se eu não tiver o elenco, eu não ensaio. Eu conheço muita gente que, por exemplo, num elenco de 5 pessoas, faltou 3. Tá bom, a gente ensaia com as outras 2. Eu já acho isso errado, porque você vai desenvolver essas 2 pessoas dentro do texto. E as outras 3? Mas elas não vieram no ensaio. Não vieram no ensaio, é um grupo. Se uma perde, todas perdem. Se uma ganha, todas ganham. Então, a partir dessa ideia, desses apontamentos, por ser chata mesmo, eu acabei desenvolvendo dentro da direção. Ano passado, junto com o André, a gente criou o Mirage. E o Mirage tem diversos trabalhos sendo desenvolvidos. Tem dentro eles o Abismo Raso e o Desencontros, em que, inclusive, eu estou na direção. E se você depois perguntar pro meu elenco, eu sou uma diretora bem chatinha. Eu fico no pé, eu pego em detalhezinhos, assim. Eu sou aquela diretora dos detalhes. Por conta dos detalhes, eu entrei na direção e eu continuo nela. Por conta daquela coisinha de o seu pé está no lugar errado. Se eu acho que o pé direito, ele tem que estar mais para trás para fazer um sentido na peça, porque a pessoa vai dar um impulso, então o pé tem que estar para trás. Eu vou bater nessa tecla do pé que tem que estar atrás, porque eu acredito que os detalhes trazem mais emoção e mais significado dentro do teatro. Eu comecei nesse lado de direção mesmo por conta desses detalhezinhos e continuo nele e não pretendo sair. Você está ouvindo o programa Multidom na sua rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Malu Meirelles, atriz e diretora de teatro. Você prefere ser diretora ou ser atriz? Eu prefiro ser atriz, mas eu gosto bastante de direção também. Recentemente você fez o curso de direção teatral que foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura aqui de Santa Bárbara do Oeste. E você tanto foi diretora como foi atriz. E esteve muito bem pelo que eu vi. Quando você foi a diretora, você elaborou um texto, criou e a partir dali você desenvolveu a sua cena. Como é criar um personagem? Como é criar uma cena? E saindo do nada, como é que você busca inspiração para criar um
texto? Dentro da oficina, a gente teve que escrever um projeto e tudo mais. E a ideia partiu desse projeto. O projeto fala sobre felicidade, a busca do ser humano pela felicidade. Tem gente que é feliz por dinheiro, tem gente que é feliz pela família, tem gente que é feliz pelo amor. E aí partiu desse ponto. O que é a felicidade? O que traz felicidade? O que deixa as pessoas felizes? E eu parti desse ponto, cheguei no final do projeto, falei, tá tudo errado. Comecei tudo de novo. É uma ideia legal, mas não estava bem desenvolvida. Vou fazer de novo. A ideia ainda é tratar a felicidade, mas as pessoas que não alcançaram a felicidade, não as pessoas que alcançaram. Tanto que na cena em que eu dirigi, era uma personagem que ela não conseguiu atingir a felicidade. Ela tentou buscar a felicidade por meio da família, e a única pessoa que trazia a felicidade para ela dentro da família acabou sendo a pior pessoa para ela. Então ela acabou suicidando por conta dessa frustração de não conseguir ter a própria felicidade. E esse acabou se tornando o projeto. Não tratar a busca pela felicidade e o chegar na felicidade, e sim as pessoas que não conseguiram. Acabou se tornando uma pesquisa de campo. Eu tô conversando com algumas pessoas, é um assunto bem delicado, por isso que tem que ser com calma, tem que ser devagar, mas é uma pesquisa que eu tô fazendo, conversando com algumas pessoas que tentaram buscar a felicidade por algum lado e aí não conseguiram e estão tentando por outro. Galera que tentou, eu vou trabalhar num negócio que me dá dinheiro, só que é infeliz. Ela largou esse emprego e foi para outro que deixa ele feliz. Essas pessoas. Se tornou uma pesquisa de campo e é um projeto que eu pretendo colocar em prática, inclusive. Mas você não chegou a terminar todo esse projeto, você só fez uma parte para ser apresentado nessa oficina de direção teatral? Porque o projeto ele se estendeu mais do que eu achei que seria. Estou fazendo mesmo uma pesquisa de campo. Estou realmente entrevistando pessoas, perguntando. O projeto não foi finalizado ainda. E aí você pretende, então, encenar essa sua peça e dirigir? Você pretende também ser atriz nessa peça ou só a diretora nesse seu projeto? Eu pretendo transformar isso em um monólogo. Posso atuar ou eu posso acabar desenvolvendo do pessoal de dentro do Miragem, por exemplo. Talvez seja os dois, Marta. Como é que foi esse curso para você? O que ele te trouxe? Você já era uma atriz com bastante experiência, uma diretora com bastante experiência. O que esse curso acrescentou para você? É sempre bom a gente saber mais, né? Pesquisar mais, ser curioso. Então, assim, mesmo já sabendo de Grotowski, mesmo já sabendo de Stanislavski, mesmo já sabendo dos princípios teatrais, é importante a gente voltar. É importante a gente ver, a gente estudar o que os caras faziam para trazer pro jeito que a gente faz. Eu acho importante, mesmo que você já saiba, vê de novo, porque é uma constante mudança, é um aprendizado constante, a gente nunca sabe de tudo. Eu acho importante sempre voltar e sempre fazer, tentar de novo e fazer de novo, e eu também, mesmo tendo experiência, não sou uma pessoa que não sei de tudo. Eu conheço o profissionalismo do Otávio, sei que o cara tem muito a agregar, então, sempre que eu tenho a possibilidade de estudar com pessoas que eu sei que podem agregar ao meu conhecimento, ao meu profissionalismo também, eu vou atrás. Eu gosto de estudar teatro. Eu sinto prazer em fazer, em pegar os diretores todos os dramaturgos, sentar e ler a cronologia deles, ver como eles faziam. Quando foi apresentado pra gente alguns trechos de algumas peças e tudo mais, a questão de ver o corpóreo dos atores de épocas passadas, de anos atrás, e comparar com o corpóreo contemporâneo de hoje, eu acho isso fantástico. As pessoas se movimentando, buscando um significado para aquela arte, para aquele movimento, para aquele texto. Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Então, a questão de fazer oficina não é só por fazer. Vamos fazer por fazer. Não, é fazer porque é interessante, porque é importante o estudo recorrente. Principalmente do teatro, que é uma arte em constante movimento, assim, não para o tempo todo. Eu acho importante, eu acho crucial para quem trabalha dentro do teatro, para quem trabalha dentro da arte, o estudo recorrente. Mesmo que já saiba, para e vê de novo. Vai que você tem um outro olhar. Eu, por exemplo, tive diversos olhares diferentes dentro de coisas que eu já sabia.
da minha própria cena. Eu sei dirigir, mas eu tive o projeto, pensei num projeto, não deu certo, voltei e fiz de novo, porque eu tive um outro olhar, por conta dos apontamentos da oficina. É por isso mesmo que eu entrei na oficina, que eu fiz a oficina e que eu tenho muito a agradecer ao Otávio e a Laís, que estão proporcionando, né, que tem mais oficinas para vir, todas essas atividades, mesmo à distância. Dentro do curso, houve algumas dinâmicas e você fez uma parte que você chorou bastante. Dentro dos minutinhos que você teve para fazer uma encenação, você chorou, você se emocionou. Como é essa coisa de você estar lá, de repente, lá tranquila, assistindo o curso e dali 5 minutos, você tem que estar chorando. Como é que foi isso para você? O choro não foi nada combinado, ele simplesmente veio. E é isso que eu acredito, assim, você pode combinar com o seu ator um choro, mas quando ele vem natural, eu acho que emociona mais. Então, eu fiz essa cena com o Kiko, e aí o Kiko me apresentou a ideia dele. É uma menina que ela tá ouvindo vozes na cabeça dela, e aí ela tá quase desistindo da vida, e aí vem uma outra voz que salva ela, que dá força para ela continuar. Os meus diretores, eles sempre me disseram que eu tenho um problema com imersão. Eu entro no personagem e eu esqueço do resto. Isso realmente acontece. Quando eu tô em alguma apresentação, quando eu tô no palco, é o personagem e tudo. Quando eu saio e vou pra coxia, eu não lembro o que eu fiz. Eu nunca lembro. Final de peça, eu não lembro. Além do Miragem, eu participo de um outro grupo de teatro de Santa Bárbara, né, o Mirabolantes. E a gente fez Viagem Temporal e O Filho da Sorte. As duas peças, quando eu saí de palco, né, quando encerrou, eu não lembrei nada que eu fiz. Não lembro. Eu sei depois das coisas que o pessoal vem me falar. Você fez isso. Galera, não sei, não lembro. E é isso. Depois eu vejo gravação e aí eu vejo o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas eu realmente não lembro. E o choro, eu fui sacar que eu chorei quando encerrou a cena. Eu tava na casa do André e a cena foi no banheiro. E aí, quando eu voltei pro quarto, foi que eu me toquei que o meu rosto tava todo vermelho e que eu tava chorando. Aí depois o Otávio falou, nossa, foi uma cena bem forte, não sei o que. O Kiko me falou, nossa, o choro, nem sabia que ia rolar, rolou e foi bacana, não sei o que. Foi espontâneo, porque a personagem, ela era forte. E aí achei que encaixava no momento, encaixou e foi. São coisas que sempre acontecem assim e eu acabo não lembrando. Na oficina do Almir, por exemplo, ano passado, nos agradecimentos, eu tava com a personagem ainda, a gente fez Vida e Morte Severino, e eu era uma das moças da janela e tudo. E aí, um dos meus sapatos saiu do meu pé. Eu vi depois na gravação, um dos meus sapatos saiu do meu pé. Eu tirei o outro, taquei longe, fiz o que eu tinha que fazer, e depois eu voltei. E eu fui ver que eu tava sem os sapatos depois. Aí eu lembro que até uns amigos meus falaram assim, nossa, mano, você tirou o sapato, tacou assim, achei mó da hora. Falei, cara, eu não lembro. Me perguntar por que eu fiz, eu não sei responder mesmo, porque é automático. Como se fosse uma dupla personalidade. É isso. Tá, então eu sou uma personagem que dá risada de tudo. Eu vou rir de absolutamente tudo até o final da peça. Alguns diretores, assim, já reclamaram comigo sobre isso, que eu preciso me controlar por conta dessa imersão. No Via Crucis, inclusive também ano passado, eu chorava muito, que alguns amigos meus até ficavam preocupados, né? Malu, tá tudo bem na sua casa, tá tudo bem com você. E tava tudo bem. Só tava ali no personagem. Eu era uma das mulheres, inclusive, que chorava aos pés de Cristo. Então, se eu tinha que chorar, eu chorava em tudo. O drama em si nunca foi um problema pra mim. Eu tenho um pouco de problema na comédia. Chorar, fazer cena, tristeza e tudo mais, um drama mesmo, suspense, um terror, pra mim não é problema nenhum. Mas falou de comédia, eu tremo na base. Aí eu vou, mas eu tremo na base.
Você encara todos os desafios, mas você prefere o drama. Prefiro o drama. Malu, eu gostaria que você dissesse para os ouvintes do Multidom, para aquelas pessoas que estão pensando serem atrizes, atores ou mesmo diretores de teatro, o que você aconselharia para essas pessoas que estão pensando em seguir a carreira cênica? Mete a cara e vai. Coragem e força. Porque não é fácil, não. Assim, você não vai dormir e acordar no outro dia e falar, pronto, sou ator, pronto, sou diretor. É um trabalho que não tem fim. Você pode, por exemplo, ter um DRT, mas não quer dizer que é por isso que você é ator. Você pode ter um papel dizendo que você é diretor, mas não é por isso que você é diretor. Se você quer começar agora em ser ator, em ser diretor, o melhor conselho que eu posso te dar é coragem e vai. Vai mesmo. Quer fazer? Então faça. A primeira não vai dar certo, a segunda também talvez não dê certo, mas continua. É difícil, mas é extremamente gratificante. Sabe, chegar no final de uma peça, você falar, cara, eu fiz esse personagem aqui e eu consegui trazer vida pra ele. Ou você, como diretor, fala assim, eu montei este espetáculo. Este é o texto que eu vou trabalhar como ator. Esse é o texto que eu vou trabalhar, eu vou ser este personagem, eu vou trazer vida para este personagem. Isso é assim, extremamente gratificante. Você vai dormir feliz, preocupado com o próximo trabalho, porque a gente vive preocupado, a gente vive nervoso, tá? É normal. Mas assim, a felicidade que traz esse trabalho, a realização que traz esse trabalho, não tem nada que pague. Diretores, vocês que querem trabalhar com criança, uma criança fala assim, eu consegui fazer a flor, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Isso é lindo. Você, como ator, chegar no final da sua peça e falar assim, cara, eu consegui, eu tô cansado, eu tô morto de sono e de fome, mas eu consegui fazer. Isso não tem nada que pague. Você que quer ser ator, você que quer ser diretor, vai em frente. Força, perseverança e vontade, que dá tudo certo. Agradeço, então, a Malu pela participação e disponibilidade aqui de bater um papo no Multidom. Obrigada, Malu. Eu que agradeço. Agora é a hora das pílulas da doutora Thaís Henriques. Olá, Multidom! A nossa dica de hoje é sobre o câncer de mama. Esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e é o segundo tipo mais frequente no mundo. A palavra câncer assusta, porém é importante lembrar que quanto mais cedo a gente diagnosticar e começar a tratar, mais alta a chance de cura. Então, a prevenção é essencial. Vamos falar mais sobre isso? A prevenção ao câncer de mama inclui os exames clínicos realizados anualmente, exames de mamografia e o autoexame. Esse autoexame a mulher pode realizar em casa mesmo e constituem apalpar as mamas, buscando por alterações que podem caracterizar o câncer de mama. Essas alterações são nódulos ou carocinhos, pele vermelha ou com aspecto de casca de laranja, regiões doloridas, pequenos caroços que podem aparecer na axila e até perto da clavícula, ou secreções que saem dos mamilos de forma espontânea. Caso você identifique qualquer anomalia nas suas mamas, procure o médico. Bom lembrar que nem sempre essas alterações caracterizam o câncer, mas só o seu médico vai poder falar isso, ok? Previna-se e até a próxima dica! Você ouviu Pílulas da doutora Thaís Henriques? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.